Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, abordo nesta tarde o crescimento econômico que vem vivendo o nosso Estado, o Estado do Amapá, um dos menores da Federação, localizado uma parte importante de seu território no hemisfério norte, na fronteira ali com os países do Platô da Guiana e com o departamento francês da Guiana. As pesquisas do IBGE e do Ministério do Trabalho mostram um bom momento da economia do nosso Estado. Em 2012, o comércio varejista cresceu 17,7%, que é o segundo maior crescimento do país. E nesse primeiro trimestre de 2014, o crescimento é da ordem de 3,8%. Portanto, há uma tendência de crescimento em 2014, o que repete o que vinha acontecendo nos anos anteriores. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho também mostram esse bom desempenho da economia do Amapá. Nos últimos 3 anos da gestão do governador Camilo Capiberibe, o CAGED apresenta um saldo de 16.903 empregos com carteira assinada. Agora é importante comparar com o desempenho do governo que o antecedeu, nos 3 primeiros anos do governo que o antecedeu, equivalentes aos anos de 2003, 2004 e 2005, que foram anos prósperos para a economia nacional. Já os anos de 2011, 2012 e 2013, como todos nós sabemos, a economia brasileira foi atropelada pela crise e o crescimento econômico foi reduzido. Nos 3 primeiros anos do governo anterior, foram criados 2.919 empregos, num total de 8.789, ou seja, a metade do que está sendo criado nesses últimos 3 anos. Claro que isso tem explicação. E esse bom desempenho, esses dados apresentados pelo IBGE e pelo CAGED do Ministério do Trabalho, tem alentado o empresariado local, que, alheios à crise da economia nacional, estão ampliando os seus investimentos. O Grupo Domestilar, que é um grupo grande lá no Estado, abriu mais 2 lojas com focos específicos, uma para casa e mobiliário e uma outra para informática. Também os grupos Fortaleza e Santa Lúcia triplicaram os seus negócios. Nesses últimos 3 anos, é um crescimento importantíssimo, porque são varejistas, o que significa que há uma demanda crescente. Também se instalaram no Amapá as lojas Americanas, Renner, CIA, entre outras. E 2 shoppings novos, o Shopping Vila Nova e o Amapá Garden. Além disso, 2 companhias aéreas passaram a interligar Macapá com o resto do Brasil e com o mundo, que foram a 7 e a Azul. É claro que esses novos empreendimentos não são feitos às escuras. Essas empresas trabalham com pesquisa de mercado de médio e longo prazo. E também, claro, que a credibilidade política, a estabilidade política atrai investimentos.
Nós temos um histórico que não gostaria nem de lembrar. De 2003 a 2010, tivemos várias crises e várias intervenções da Polícia Federal, né, que levou para a prisão inúmeros políticos e empresários do meu Estado. Mas essa fase, como demonstram os números, foi superada. E agora avançamos a passos largos. Um outro fator que mostra a estabilidade e o avanço da economia do Amapá são os números da junta comercial. De 2011 a 2013 foram abertas 5.874 empresas e fechadas apenas 1.227. E como a gente sabe que as pequenas empresas no Brasil têm um índice elevado de mortalidade, mas o saldo é extremamente positivo. Portanto, nós estamos numa fase importante. O governo do Amapá recuperou a credibilidade e o empresariado passou a acreditar e está investindo. E o governo está implantando infraestrutura fundamental, estradas, tem um programa estadual de estradas que avança. No que tange a energia elétrica, nós estamos interligados ao Sistema Nacional e temos 3 hidroelétricas em construção. Vamos produzir 1.050 megawatts. O nosso consumo é de apenas 250, então há um excedente que certamente será exportado, como fez do Curuí há décadas, para o Centro-Sul brasileiro. Mas nós lá corríamos um risco de produzir energia e não consumir da energia que produzíamos e continuar com energia movida a diesel. É que a empresa, a Companhia de Eletricidade do Amapá, estava falida. E o governador Camilo Capiberibe negociou junto ao Ministério de Minas e Energia, com apoio da nossa bancada de senadores e da Câmara de Deputados Federais, a federalização da companhia. E ele, então, acessou o empréstimo e está investindo 204 milhões de reais para rebaixar a energia para poder atender os consumidores. Sem a solução do problema da Companhia de Eletricidade, nós íamos gerar energia para o resto do Brasil e ficar sem consumir a nossa própria produção. Essas hidroelétricas começaram a ser construídas a partir do momento em que se decidiu pela integração com o Sistema Nacional e o Ministério de Minas e Energia levou o linhão de Tucuruí até Macapá para transportar essa energia e comercializar no Centro-Sul. Daí o governador, percebendo que nós íamos ficar numa situação vexatória, emprestou recursos do BNDES para poder rebaixar essa tensão. Veja que país é o nosso. Nós iríamos deficitário em geração de energia, nós vamos passar dentro de alguns meses, que tem 2 hidroelétricas que já estão praticamente sendo concluídas, nós iríamos gerar excedente de energia, mas não teríamos acesso a essa energia se não fosse essa habilidade do governador de se adiantar e investir 204 milhões na companhia federalizada. Claro que esse investimento poderia ir para outras áreas, mas ele sabe que energia é decisivo. E nós também recebemos uma linha de fibra óptica da Guiana Francesa. No mês de março, inauguramos e dotamos o Amapá de banda larga. Então, são essas iniciativas que estão atraindo empreendimentos e que está incentivando o empresariado local a acreditar no seu Estado. Nesse final de semana, senhor presidente, eu estive na margem do rio Araguari. O rio Araguari é um belíssimo rio que deságua na foz do rio Amazonas, já muito próximo ao Oceano Atlântico.
nós estivemos na cidade de Cotia do Araguari, uma pequena cidade na margem esquerda do Rio Araguari, na margem direita, perdão, do Rio Araguari, para inaugurar a estação de tratamento de água. Fui acompanhando o governador, estava comigo a deputada federal Janete Capiberibe, minha companheira de vida e de luta, e a cidade nos recebeu com uma grande festa, porque a água tratada é essencial à vida. E esse programa de água é outra decisão do governador Camilo, que demonstra claramente a sua preocupação com a saúde da população. Além do programa, desse programa de água, que é composto, que ele criou um fundo, compôs um fundo dos 305 milhões de reais, capaz de universalizar o abastecimento de água para toda a população do Estado. Até o final do ano, dos 16 municípios do Estado, as 14 sedes municipais e dezenas de pequenas comunidades estarão atendidas com água tratada. Certamente vai ser um dos estados da Amazônia que vai dar um salto significativo no saneamento. E ele trabalha já um grande projeto de esgotamento sanitário. Eu imagino que para nós que vivemos na Amazônia, na hora que tivermos saneamento básico, água e esgoto e tratamento final dos resíduos sólidos, nós vamos passar a viver no paraíso, porque as doenças são praticamente causadas ou pela água de má qualidade ou então pela contaminação provocada pela má coleta dos resíduos sólidos. Portanto, o governador tem compromisso com a saúde da população. E é isso que está fazendo com que o empresariado, que na verdade o empresariado do nosso Estado, ele desde final de 2011 que passou a olhar com esperança e expectativas positivas o programa de governo que está sendo realizado, que está sendo implementado pelo governador Camilo Capiberibe. Portanto, esse momento feliz da economia do Estado está sendo festejado por mim aqui na tribuna do Senado, mas também está sendo festejado por milhares e milhares de amapaenses que querem ver o seu Estado prosperar, querem ver a melhoria da qualidade de vida de todos. E ele desenvolve um governo que me parece necessário destacar. Um governo republicano, um governo honesto, um governo preocupado com a aplicação dos recursos públicos. Nós temos uma tradição de clientelismo lá no Amapá, de agradar poucos com muito. Ele está invertendo essa lógica, de agradar todos com pouco. Porque quando a água chega na torneira de todos, é evidente que agrada a todos, mas é diferente do clientelismo ou então da corrupção que termina enriquecendo uns poucos e deixando de lado a maioria da população. Portanto, eu queria parabenizar o governador Camilo Capiberibe e a sua equipe, uma equipe de jovens que está fazendo uma reviravolta na economia e na vida social e cultural do povo do Amapá. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.